Abram aí comigo então, Marcos capítulo 7. Eu vou ler a partir do versículo 24 até o 30 e obrigado meninos aí por projetarem a foto. Marcos capítulo 7, do 24 ao 30. Tenham essa imagem aqui no coração de vocês, no coração do cachorrinho ali, enquanto a gente estiver lendo. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24. No boletim vocês podem acompanhar aí, e já está aqui também projetado na parede. A partir do versículo 24, Marcos 7, diz o seguinte: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, não queria que ninguém o descobrisse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, presta atenção nessas informações aqui. A mulher era grega, cirofenícia, de origem e tudo mais, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mateus vai dizer que ela era cananeia. No fim das contas é quase a mesma coisa. E ele lhe disse, versículo 27, deixe, que primeiro os filhos comam até se fartar. Pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse, por causa dessa resposta, o grande é a tua fé, Mateus vai dizer, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor confronte o nosso coração através dessa mensagem, que em nome de Jesus nós possamos ser impactados por ela, porque ela é a tua palavra, está aqui, e nós nos alimentamos da tua palavra. Então, em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos direcione. Esvazia, Senhor, do nosso coração tudo que possa tirar a nossa atenção desse momento. E que o Senhor nos ajude a ficarmos aqui concentrados, entendendo o que o Senhor quer falar com a gente. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto aqui eu confesso assim, a primeira vez que eu li, eu falei, meu Deus, que negócio é esse de migalha, de deixar cair embaixo da mesa? À primeira vista, quando a gente lê, a gente acha meio esquisito, meio estranho. Eu falo por mim, né? Mas esse texto, basicamente, ele vai trabalhar a ideia de uma mãe angustiada. E o que uma mãe angustiada pode fazer para um filho, por um filho que sofre, E o texto também vai trabalhar a ideia de como que Jesus age para com os de fora de Israel. Aqueles que não tinham nascido de Israel, Ou seja, nós. Porque até onde eu sei, alguém aqui nasceu em Israel? Levanta a mão aí. Não? Então, esse texto aqui vai falar muito com a gente, vai ser bem interessante. E essa mulher, então, que vai até Jesus por conta da filha, tem toda essa história meio diferente aí do cachorrinho, como a gente viu a foto, ela pode ser pra gente um exemplo de persistência, um exemplo de fé. E aí eu queria então ver com vocês justamente alguns pontos que vão falar com a gente, isso está no boletim aí, se vocês quiserem acompanhar. O primeiro ponto aqui da pregação, ele está baseado no versículo 24 só, e eu intitulei como o Messias libertador que rompe barreiras e a nossa motivação. Vamos ler só o versículo 24, diz aí, Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Quando o texto aqui começa trabalhando a ideia de que Jesus saiu daquele lugar, obviamente é porque estava acontecendo algo antes. Se vocês lerem o capítulo 7, é provável que ele estava ali na região da Galileia e tudo mais. Cada um vai dizer uma coisa, mas é provável que ele estivesse ali na região de costume dele. E lá ele estava curando pessoas, doentes, enfermos. Se você ler o capítulo 6, no capítulo anterior, o texto ali vai dizer que chegavam pessoas de Maca até Jesus. Chegavam não, elas eram levadas, de Maca até Jesus. E logo depois dele sair desse lugar, então, ele vai para essa região, como o texto diz, um pouquinho depois, que era a região de Tiro e de Sidom, tá?
Ao que tudo indica, diante dos registros bíblicos, parece que Jesus foi para esse lugar uma vez só. Tá? Uma vez só. Porque não era um território de judeus, era um território de gentios. E quando a gente trabalha essa ideia de gentios, ele está querendo dizer que eram pessoas que não eram de Israel. Eram as pessoas a quem Jesus, entre aspas, ainda não tinha vindo por causa delas. Porque Jesus foi enviado para o seu povo. E talvez então Jesus sai desse lugar e agora vai lá para a região de Tiro e Sidom. Algumas ideias, né, possíveis por uma crescente oposição religiosa e política, por exemplo, contra ele. No capítulo anterior, ou até no capítulo 7 mesmo, alguns fariseus literalmente começam a falar algumas groselhas para Jesus, enchendo o saco dele, simplesmente porque eles viram alguns discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos. E aí Jesus então diz, cara, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Jesus dá umas duras assim, né, nos fariseus e tudo mais, e é bem interessante. Mas pode ser também que a ida de Jesus, saída da Galileia e a ida dele ali para Tiro e para Sidom, pode ter se dado pelo fato de que, teoricamente, o ministério de Jesus já estava chegando ao fim. Jesus já não tinha tanto tempo mais como ele teve para fazer milagres e tudo mais. Se você ler um pouquinho mais para frente de Marcos capítulo 7, Jesus já começa a predizer sua morte. Pedro já diz, olha, eu te amo, eu te amo, eu te amo. As coisas parecem que já estavam afunilando. Outra possibilidade, que é a mais provável, é que Jesus só queria paz, descanso e privacidade. E não há melhor lugar para se ter privacidade do que aonde ninguém te conhece, ou eu estou errado? Eu me lembro de ver uma vez um famoso que já até faleceu, o Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr., não sei se vocês lembram, ele dizia assim, ó, quando eu quero descansar, eu vou para Nova York, que em Nova York eu ando e eu só sou mais um. Aqui no Brasil é impossível, né? Então, pode ser que Jesus só quisesse privacidade, queria descansar e tudo mais, mas isso não acontece. Isso não acontece e as coisas bem acontecem como vocês já viram. Essa região aí de Tiro e Sidom, ela é bem conhecida no Antigo Testamento. O profeta Elias passou por ali. Ele curou o filho da viúva de Sarepta. Não sei se vocês vão lembrar desse texto. Está lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Alexandre o Grande, aquele conquistador, tinha passado por lá, sabe? Fez uma fortaleza. Coisas aconteciam naquele lugar. E a cidade, aquelas regiões ali de Tiro e de Sidom, elas eram conhecidas pelo seu forte paganismo, uma mistura de religiões, um sincretismo gigantesco, e é dentro desse contexto que Jesus está. Lembra de um nome aqui, eu vou falar, ó, Jezabel. Você lembra desse nome? Essa mulher veio desse lugar aí. Né? E o que ela fez? Ela levou Israel de alguma forma à idolatria. O rei Acabe deu ouvidos a uma mulher que, sabe, fez algumas coisas esquisitas, e alguns judeus conheciam o povo daquele lugar ali como cães impuros. Era um negócio pesado. A cidade onde Jesus estava, aquela região, não era tão saudável assim, né? Mas, queridos, é para esse contexto que Jesus foi. É dentro desse lugar que ele vai. E esse versículo começa a mostrar, de certa forma, algumas profecias que o Antigo Testamento profetizaram a respeito de essa salvação de Jesus também chegar para os de fora. Por exemplo, algumas profecias dizem que chegaria um dia em que o povo de Tiro, por exemplo, e a vizinhança também iam compartilhar das bênçãos da nova aliança. Se você quiser ver isso, depois você pode abrir lá no Salmo 87 e vai falar bastante disso. E outra coisa que me chama a atenção aqui é que Jesus não consegue ficar tranquilo na dele, dando uma possível descansada ou uma acalmada. Justamente porque a fama de Jesus tinha se espalhado. E não só ali em Israel. Lembra quando ele algumas vezes assim, olha, você está vendo o que eu te fiz? Guarda para você. E aí o que acontecia? A pessoa ia e avisava para todo mundo, falava para todo mundo. E Marcos capítulo 3, versículo 8, abram aí comigo. Marcos 3, 8, vai dizer o seguinte: quando ouviram a respeito de tudo que Jesus estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de onde? De Tiro e de Sidom, foram atrás dele. Aqui Jesus estava cumprindo o papel dele, aqui na terra,
que era de buscar e salvar aquele que se havia perdido. E parece-me que agora Jesus então começa a expandir os seus horizontes, não fechando as portas da salvação àqueles que não eram de Israel. E isso é bem legal. Esse versículo também pode ensinar para a gente que a gente precisa ser testemunha de Jesus, no sentido de falar da salvação dele aos que não conhecem ele ainda. Isso deve ser uma prioridade para nós. Jesus aqui, queridos, queria ficar tranquilo, queria ficar na dele, não queria ser percebido, possivelmente queria dar uma acalmada, uma descansada, porque era tudo muito intenso. Mas assim que ele é notado por aquela mãe desesperada, se jogando aos pés dele, o que ele faz? Ele toma a iniciativa, ele conversa de um jeito bem diferente com aquela mulher. E o que motiva Jesus, além, obviamente, de ser conhecido, de ser glorificado, é que ele quer mostrar para as pessoas que elas estão desamparadas, perdidas, afastadas, frias, e ele quer mostrar então para as pessoas quem ele é. E a pergunta que fica é: qual que é a tua motivação pensando em tudo que a gente acabou de ler? O que verdadeiramente te motiva a falar de Jesus e ser discípulo dele? O que realmente é para você isso? Jesus tinha uma motivação. Mas qual é a tua? Qual é a tua motivação hoje, enquanto você está sentado? Quais têm sido, por exemplo, as tuas barreiras na hora de falar de Jesus? Jesus precisou quebrar algumas barreiras, por exemplo, quando falou com a mulher samaritana, lembra? Você, judeu, fala com uma samaritana? Logo, eu ainda sendo mulher, é possível que isso tenha acontecido aqui também. Será que você tem conseguido fazer igual a Jesus, quebrar barreiras? Às vezes tem alguns muros assim na nossa frente, e do outro lado tem uma pessoa desesperada precisando ouvir. Mas será que a gente, vou brincar aqui, dá prioridade simplesmente para dormir, descansar? Ou quebra barreiras, porque o que nos motiva é a mesma coisa que nos transforma, ou seja, Jesus. E com isso, queridos, eu não estou dizendo aqui que você não pode tirar o teu tempo de descanso, por favor. Descanso é importante, a gente aprende com Jesus. Lembra quando estava o mar revolto, os discípulos tudo desesperados, o que Jesus estava fazendo? Tirando um cochilo no barco. Olha que lugar bom para dormir, né? Dentro de um barco balançando, olha que legal. Não sei como ele conseguiu, eu não conseguia, né? Mas enfim, é importante a gente descansar também, porque Jesus ensina para a gente. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente precisa ter como prioridade, se dobrar diante do Senhor, e depois se desdobrar, como a gente viu aqui quando o pastor Sheide pregou, não sei se vocês lembram, pensando em Marta e Maria. Se dobre diante dele, depois se desdobre, ou seja, sirvam. Isso deve ser a tua prioridade, né? Em Apocalipse 7, versículo 9 e 10, abram aí comigo também, os meninos podem colocar aqui. Esse eu quero ler, vocês vão entender o motivo. Apocalipse 7, versículo 9 e 10... diz o seguinte: depois disso, eu olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta ao trono e ao Cordeiro. Queridos, pessoas de Tiro e de Sidom, pessoas de São Paulo, pessoas da Paraíba, pessoas da Coreia do Norte, de todos os lugares do mundo, um dia estarão aqui diante do Cordeiro de Deus. Esse texto aqui, João estava de certa forma tendo uma revelação do que ia acontecer no futuro. Mas no que depender de nós, quantas serão as pessoas que estarão naquele grande dia? Porque um dia, enquanto eu estava aqui vivo, eu rompi barreiras. Eu entendi que Jesus era a minha motivação. Quantas será as pessoas que estarão aqui? O quantas? Grave isso aí no teu coração, que isso aqui é bem prioridade. A nossa prioridade, então, deve ser o que nos motiva. E o que nos motiva é o que? Jesus Cristo. Amém, gente? O segundo ponto, vamos ler aí o versículo 25 e 26, que agora a gente vê o desespero de uma mãe angustiada. Pensa aí, você que é mãe, tenta se colocar nessa situação aqui. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, ou cananeia, como Mateus vai dizer, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio.
Gente, aquela mulher tinha um problema. E que problema? Era um problema bem grande. A filha dela simplesmente estava endemoniada. Pensa você, na sua casa, desesperado, angustiado, com um filho, exatamente nessas condições. O que será que você faria? Né? O texto diz então que ela tinha esse problema, mas que ela ouve falar de Jesus. Ou seja, ela se atentou ao que as pessoas ali estavam falando. Ela conseguiu perceber e, de certa forma, compreendeu quem era aquele que estava entrando em seus ouvidos. Né? Imaginem aqui comigo, por exemplo, o que aquela mulher não pode ter escutado sobre Jesus. Então, ele já curou o meu vizinho da cegueira. Eu estou brincando aqui, tá? Ele fez meu irmão andar. Sabe o meu cunhado, aquele chato, né? Então, ele voltou a fazer algumas coisas, porque a mão dele era atrofiada, agora não. Então, algumas coisas importantes podem ter passado pela cabeça daquela mulher e ela simplesmente vai até Jesus. E é possível que esse Jesus libertador tenha chegado aos ouvidos dela com o testemunho do endemoniado gadareno. Lembram que algumas semanas atrás eu preguei aqui, bem no finzinho do texto, ali na região de Decápolis, ele vai anunciar para a família e para todos quanto ele podia. Essa região era um pouquinho perto uma da outra. Então é possível que isso tenha chegado até lá. Fato é, aquela mulher vai até Jesus. Mas como que ela foi até ele? O texto diz que ela se lançou aos seus pés. Ou seja, ela se dobrou diante dele. Ela se jogou diante dele. Ela caiu de joelhos. Ela suplicou. Ela saiu do lugar mais alto e foi para o lugar mais baixo. É isso que o texto diz, né? Literalmente. Ela já ensina de cara aqui para a gente que o lugar mais alto que a gente pode chegar é aos pés da cruz. Eu vou repetir. Ela ensina para a gente que o lugar mais alto que a gente pode chegar como ser humano é aos pés da cruz. Sabe por quê, queridos? A cruz nivela todo mundo por baixo. Não importa quanto de dinheiro você tem. Não importa quanto de conhecimento você tem. Não importa o que você trabalha, o que você faz. Não! A cruz nivela todo mundo por igual. E essa mulher ensina para a gente a como ser humilde. A se dobrar, literalmente, diante de Jesus. E por que será que ela faz isso? Eu fiquei me perguntando. A resposta é simples, eu já dei aqui. Porque a filha dela tinha um problema. E ela estava angustiada justamente por conta da menina. E certamente, talvez ela não tinha tanta paz. E o coração estava bem turbulento. Mas nesse momento aqui, ela começa a interceder em favor da filha. Né, porque ela sabia que a questão era difícil. E ela tinha consciência, queridos, de que existia um inimigo real que estava conspirando contra aquela garotinha indefesa, assim, eu já diria. Como eu já citei aqui no começo, aquela foi a única vez durante o ministério de Jesus que ele passou por ali e tudo mais. Só que aquela mulher provavelmente não sabia disso. Ela simplesmente conhecia Jesus. E o que ela faz além de se jogar? O texto diz que ela roga a Jesus. Ou seja, ela implora, ela grita, ela fica angustiada. O clamor dela tinha um senso de urgência. Ela não perdeu a oportunidade. Ela viu o ônibus passando e entrou. Ela viu a bola pingando na frente do gol e chutou pro gol e fez gol. Não foi como hoje, tá? Que mais cedo eu acordei, eu abri lá, estava vendo um pouco do jogo dos Estados Unidos e Suécia, da Copa Feminina. Perderam 6 pênaltis. Eu falei, meu Deus, é tão grande. Essa mulher aqui ia ter feito gol. Ela não perdeu a oportunidade. O bonde passou e ela não deixou ir embora. Jesus possivelmente não ia voltar lá de novo. Ela entendeu que aquilo era prioridade e que aquela oportunidade ela não ia ter de novo. E ela ensina pra gente o seguinte: não perca as oportunidades que Jesus te dá. Não perca. Pode ser que elas não voltem. Pode ser que elas não voltem. Isso é muito importante. Ela vai então e faz algo bem interessante, né? Que é clamar e continuar gritando. Então, quando ela chega até Jesus, Mateus 15:22, diz que ela gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, igual o cego Bartimeu e tudo mais. E a primeiro momento em Mateus vai dizer que Jesus fez, sabe o quê? Nada. Jesus se calou. Marcos não diz, mas Mateus diz que Jesus se cala. E os discípulos de Jesus começam a dizer assim: Jesus, tu quer que nós mande ela embora? Ela está tumultuando demais. Ela está te atrapalhando. E aí Jesus fala: não, calma lá, relaxa aí, né? Ela vinha gritando atrás daqueles homens e Jesus, quietinho. Queria ensinar uma lição para os discípulos.
E a lição é a seguinte: pessoas desesperadas e desamparadas precisam de ajuda, tá, meus discípulos? Tá, discípulos que estão sentados, tá, discípulo que está aqui em pé. Elas não podem ser enxotadas e mandadas embora. Jesus, tô brincando aqui, mas estava fazendo uma espécie de teste com aqueles homens, e isso é bem importante para a gente. Resumindo então, ela conhecia Jesus de alguma forma, porque ela chama ele de filho de Davi, né? Não era qualquer um. Chama ele de Senhor também, né? Ela estava desesperada, tinha entendido qual que era o problema da filha, ela não perdeu a oportunidade e tal, e sabendo quem ele era então, ela fica do lado dele e tal, tentando pedir ajuda. Isso é muito importante. E a pergunta que eu faço para a gente ir para o próximo ponto é: quando foi a última vez que você foi até Jesus e se prostrou aos pés da cruz em oração? Quando foi a última vez que você começou clamando e terminou adorando? Quando foi? Quando foi a última vez que você começou atrás, desesperado, gritando, e terminou aos pés dele? Queridos, a vida fica muito fácil e a vida fica muito alegre quando as coisas estão tranquilas. Ou eu estou errado? A vida é mais fácil quando tudo está dando bem. É muito mais fácil. Mas eu entendo que a gente não precisa esperar a dor para ir até o nosso Senhor. Com isso aqui, Jesus está ensinando para a gente, e a mulher ensina, que a dor também serve para que a gente se aproxime dele. Porque a nossa procura por ele, na hora boa, muitas vezes é baixa. Mas na hora da dor, aí é muito alta, muito alta. Eu falo por mim. E uma coisa que me marca muito nesse trecho aqui, é que me parece que ela viu os problemas dela como uma oportunidade de se derramar aos pés de Jesus. Os problemas são oportunidades. Só que muitas vezes a gente está cego e não consegue enxergar desse jeito. O sofrimento, né, e a dor daquela mulher tinham transformado a necessidade dela numa estrada para ela se encontrar com Jesus. Ela transformou a necessidade, então, em oportunidade de se prostrar aos pés dele. Transformou o problema em adoração. E hoje Deus te dá, querido, a oportunidade de transformar os teus problemas em uma linda e bela adoração a Jesus. Amém, gente? O ponto 3 vai dizer aí, ó, a persistência de uma mãe angustiada. Primeiro, a gente viu aqui no ponto 2, né, como que era o desespero, né, de uma mãe angustiada, e agora a gente vê a persistência. Olha aí, Marcos 7, 27 e 28. Ele disse, depois de tudo isso, deixe primeiro que os filhos, ou as ovelhas perdidas, como Mateus vai dizer, de Israel, comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Pense numa mulher determinada, que não desistiu, que foi até o fim, lutou pela sua causa. Ela pegou a bênção e não quis soltar. E eu me lembro que logo que eu cheguei na igreja, tinha uma música, ainda deve ter por aí, que dizia assim, ó, Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. Não sei se você já leu esse texto, é Gênesis capítulo 22, eu não me recordo aqui, mas Jacó tem uma briga ali com o anjo, não queria deixar ele embora, se agarra ao anjo, e o que acontece? O anjo tem que coisar aqui a perna dele, ele fica mancando, e aí o anjo então vai embora. Essa mulher basicamente só faltou se agarrar a Jesus. Ela era determinada, né? Porque Jesus fala, não, mas ó, então, isso aqui, o que eu vim fazer é para o meu povo. Não, mas a gente pode também, é só cair do chão que eu pego aqui, né? Ela tenta fazer de tudo com uma determinação impressionante para salvar a filha dela. Ela não descansou, queridos, e nem deu descanso para Jesus, mas ela encontrou vários obstáculos pelo caminho. Por exemplo, a nacionalidade dela podia ser um obstáculo contra ela, porque ela não era israelita, ou seja, ela era de fora de Israel. E como eu disse no comecinho, os israelitas, alguns até chamavam o povo de Tiro e de Sidom de quê? Cães raivosos, cães nojentos. A segunda questão, que vai além, ela era mulher. E a sociedade daquela época, não, homem não fala com mulher, não pode, não funciona. Outra coisa que estava contra ela era Satanás. Tinha tomado o espírito da filha dela, né? Tinha tomado todo o corpo da filha dela. Outro ponto também que vai contra aquela mulher são os discípulos de Jesus. Estavam lá, fica quieta, vai-te embora daqui, né?
Era muita coisa que aquela mulher tinha contra ela. E alguns vão dizer que até Jesus estava contra ela. Mas, gente, isso não existe. Jesus é muito didático. Tudo que Jesus fala tem um propósito, vocês vão ver daqui a pouco. Mas aquela mulher, então, não desiste facilmente. E o método, então, que Jesus usa para fazer com que ela se aproxime dele, ainda mais é bem interessante. Primeiro ele diz algumas palavras e elas são: deixe primeiro que os filhos ou as ovelhas de Israel comam até se fartar. Não é correto eu tirar deles para dar para os cachorrinhos. Parece aqui que foram palavras bem desanimadoras. Primeira vez que eu olhei, eu falei: meu Deus, Jesus, ajuda logo essa mulher de cara. E aí depois eu pensei: não, mas é só eu ler até o fim, que eu já sei, Jesus vai ajudar, quer ver? E aí foi o que aconteceu. Mas parece que foram palavras desanimadoras. Mas não são, não. Jesus estava testando a fé daquela mulher. Em vez dela ficar triste, então, brava ou desiludida, sair dali cabisbaixa e ir embora, o que ela faz? Senhor, até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. A foto que a gente colocou aqui, ou seja, isso era uma espécie de pedido de socorro. Ela não se conformou, ela estava dizendo: Senhor, me socorre, faz alguma coisa, sabe, eu preciso da tua bênção. Em momento algum, ela parece desistir da causa. Aquela mãe era apaixonada, dava a vida literalmente pela filha, possivelmente a única, né? A gente não tem como saber, mas era possivelmente a única. Isso mostra para nós que aquela mulher era humilde, que ela reverenciava o Senhor, ela era submissa. E a pergunta é: como é que você é? Você desiste fácil das coisas ou você é insistente com quem pode te ajudar, com quem pode te socorrer? Com essas palavras aqui sobre as migalhas, e agora vocês vão entender para os cachorrinhos, Jesus está querendo dizer que primeiro, o povo israelita eram os primeiros a terem a oportunidade de aceitá-lo como Messias, como libertador, como salvador, de ouvirem a sua palavra e crerem nele verdadeiramente. Assim, Jesus não estava rejeitando aquela mulher, mas ele estava testando a fé dela e revelando que a fé também podia estar disponível a todas as raças, a todas as nacionalidades, como a gente viu, tribos, povos, nações, né? Como é que a gente pode saber disso? É simples. Ele diz que não era correto tirar tal, não vou deixar do meu filho, não vou dar para o cachorro de estimação que ficava ali esperando a comida cair. Era uma forma mais lenta aqui, queridos, de se abrir a porta da salvação para os de fora, para nós e para aquela mulher. É bem interessante isso. E dentro dessa questão, João Calvino diz aqui, é uma frase que eu anotei e eu vou ler que é bem legal, o seguinte: certamente, em nenhuma ocasião, Jesus concedeu a sua graça para os judeus de maneira que não sobrasse uma prova dela para os gentios, para os que não eram judeus. Jesus não veio só para os judeus. Jesus veio para todos aqueles que crescem, que crerem nele. Nem mesmo durante a antiga aliança, por exemplo, do Antigo Testamento, as bênçãos de Deus foram limitadas exclusivamente aos judeus. Porque eu já citei aqui que Elias, por exemplo, curou o filho da viúva de Sarepta. E era na mesma região, era fora de Israel. Com a vinda de Jesus, então, queridos, numa escala crescente, como se fosse escalando uma montanha, as bênçãos especiais de Deus para Israel estavam destinadas para que eles pudessem alcançar os gentios. E depois do Pentecostes, lembra lá em Atos capítulo 2, depois do Pentecostes a igreja se torna internacional, a igreja se torna real. As migalhas, parece ser meio pejorativo, parece ser meio pesado ouvir isso, mas o foco de Jesus era Israel primeiro, depois veio para a gente, glória a Deus, graças a Deus. E o Hernandes Dias Lopes diz, eu gosto bastante, ele diz que em vez dessa mulher ficar magoada com essa comparação, com um cachorrinho, ela transforma uma palavra possivelmente desanimadora, como eu disse já, em otimismo, e muda a derrota para a vitória. Ela transforma a palavra aparente de reprovação numa razão para ela continuar vivendo. Ela entendeu que Israel era a prioridade, mas que ela também era depois de Israel. Que exemplo fantástico, queridos. Que exemplo fantástico. E aí, para a gente caminhar para o fim, o último ponto, o ponto 4, diz assim, o resultado da fé de uma mãe angustiada é qual? Libertação e salvação para os de fora. Vamos lá, Marcos capítulo 7, versículo 29 e 30. Diz o seguinte: então ele lhe disse, grande é a sua fé, Mateus vai dizer, por causa dessa resposta, vamos estar aqui, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha.
ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a tinha deixado. É isso que o texto diz. A fé dela era grande, Mateus vai dizer assim. E por causa disso, então, Jesus reconhece naquela mulher a existência de uma fé verdadeiramente genuína. E queridos, a cura aconteceu aqui, é bem legal, enquanto Jesus ainda estava falando. E esse é um milagre bem interessante, porque é também a distância. Jesus não precisou ir até a menina e nem menos tocar ela. Teve um milagre que Jesus fez a cura em 2 tempos. Ele pegou o negocinho do chão, passou na pessoa, aí ele falou, não, eu estou vendo as pessoas como árvores e tal. E aí Jesus pega de novo, passa, ele, opa, agora sim. Não é porque o poder de Jesus tinha ido embora, não. Tinha também uma lição ali. Mas aqui é diferente, Jesus nem vai. Jesus nem diz, sai desse corpo. Não, é a distância. Era a fé daquela mulher sendo testada. Dizendo assim, olha, a tua filha já está curada. Se ela não tivesse fé, ela poderia dizer assim, rapaz, deixa de ser besta. Não é melhor tu ir lá não? Ela nem questiona. Ela simplesmente vai para casa. Jesus cura a distância. Resumindo, a fé daquela mulher honrava a Deus. E Deus, na pessoa de Jesus, estava honrando a fé daquela mulher. E tem um evangelista muito famoso, o George Miller, ele era missionário inglês. Ele disse que a fé é o elo, a fé é o que liga a nossa insignificância à onipotência divina. É isso que a fé faz. Será que a tua fé tem te ligado ao Senhor verdadeiramente? Será? E uma coisa bem interessante aqui é que a nossa tradução em português, ela meio que perde um pouco da essência, ela meio que deixa de fora. Não é de propósito, tá, gente? É que é bem difícil traduzir textos originais da Bíblia. Mas é que ao chegar em casa, ela encontrou a filha deitada. É isso que o texto diz. E deitada onde? Na cama. Mas a ideia dela estar deitada não era simplesmente deitadinha do jeitinho que a gente conhece. Oh, tô dormindo, mamãe. Né? Não era desse jeitinho, não. Parece que ela tinha sido arremessada, lançada, né? Atirada com uma certa violência. E por isso estava ali deitada. E o texto, ele traz essa ideia por trás. Né? Então me parece que o demônio aqui sai do corpo dela realmente, mas com violência. Meio que dizendo assim, bom, eu já perdi. Então eu vou tentar mais uma coisinha aqui. Né? O diabo é assim, gente, é sujo mesmo. E queridos, todo esse jeito da mulher é interessante, porque a gente consegue ver que Jesus nunca mandou embora alguém que caísse aos seus pés. Eu até falei sobre isso na cena na sexta. Nunca mandou. Né? Ele nunca recusou uma alma que veio tremendo diante dele. Ele nunca ignorou os problemas das pessoas. Sempre foi realista, dizendo, olha, o teu real problema é o pecado. Você está distante, você está afastado, você está frio, você está destituído da glória de Deus, e eu vim justamente para te trazer de volta. Relembrem comigo. Como é que foi com o cego Bartimeu? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É curado. Como foi com Jairo? Jairo, minha filha. Jesus vai e cura a filha dele. Como foi com a mulher do fluxo de sangue? Ela simplesmente toca nele e é curada. Como foi com o paralítico que desceram pelo telhado? Foi curado. Como foi com a mulher samaritana? Foi transformada. E tantas outras pessoas. Como foi com você que está ouvindo aqui? Comigo, com a gente. Como foi? O trato de Jesus, queridos, era muito especial. Jesus nunca tratou ninguém de qualquer jeito. Jesus nunca foi grosso. Jesus sempre foi muito querido. Sempre teve compaixão, misericórdia, sempre foi amoroso. E eu vou dizer aqui, eu vou afirmar, Jesus foi o homem mais adorável e mais agradável que já passou por este planeta que você pisa aqui agora. Foi o mais adorável de todos, né? E você também pode ser assim. Na verdade, você sendo cristão, você é chamado para ser desse jeito, né? E a pergunta aqui que eu quero fazer para a gente acabar, né, é bem interessante. Eu fiquei pensando, como será que Marcos, ao escrever, soube que quando a mulher chegou em casa, ela encontrou a filha curada? Porque Marcos, primeiro, para escrever, ele precisou ver a história como um todo. Ele não escreveu a história completa. Não escreveu antes de ver a história completa, desculpa. E eu creio aqui, queridos, que isso pode ter se dado por algumas razões. A primeira é a mais óbvia, é que provavelmente ela falou
disso para as pessoas que tinham visto como a sua filha estava, e essa notícia se espalhou. E a outra possibilidade é que eles foram até ali e viram e tudo mais, isso é bem legal. E isso significa que o resultado de tudo isso gerou a libertação da filha dela, mas também testemunho da parte dela, porque parece-me que também ela foi salva por Jesus, apesar do texto não deixar isso muito claro, é uma conjectura minha, uma ideia minha, tá? Mas é bem interessante a gente pensar nisso. E a dica é, se você foi impactado por Jesus, se você foi transformado, compartilhe isso com quem ainda não conhece Ele. Amém, gente? Concluindo então, é das migalhas que caem embaixo da mesa e com o coração aflito, que essa mãe mostra pra gente que o impossível se torna possível. Lucas 1,37, nada é impossível para Deus, nada. Será que você faria o mesmo? Qual que é o exemplo que você tem dado em relação à salvação de Jesus para os que estão ao teu redor? E principalmente para os teus filhos. Apesar de Jesus ter sido rejeitado pelos seus, a princípio, e ter vindo por eles, o povo de israelita não aproveitou muito bem a oportunidade de alguns, né? Mas ela aproveitou. Ela foi muito persistente, ela foi até o fim, ela creu nele. Né? O livro de Romanos vai dizer, está aí no boletim, Romanos 10, 12 e 13, diz o seguinte: não há diferença mais entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa mulher com certeza pode não ter entendido tudo, mas ela entendeu que Jesus era decisivo e que ele podia transformar ela, porque ela estava pronta para isso, a fé dela fez isso. E eu queria orar para acabar aqui, mas antes eu gostaria de propor um desafio para vocês. Eu queria que todos os pais e mães que estão aqui se levantassem, por favor, se você pode, só os papais e as mamães. Se você não é papai e mamãe, não pode, não levante. Mas se você é papai e mamãe e não pode levantar, tá tudo bem, tá? Eu tenho uma mensagem especial para vocês antes da gente orar. Aquela mãe perseverou muito, né, pela filha, e ao voltar para casa, então, ela sente alívio, porque ela encontra a filha liberta. Ela se humilhou, ela clamou, ela teve fé, ela insistiu, ela fez um monte de coisa importante, né? E a menina provavelmente não fez nada por si mesma, mas quem fez foi a mãe. E aqui vai a mensagem especial para os pais e para as mães. Orem e guerreiem espiritualmente pelos filhos de vocês. É meu sonho ser pai. Eu não sei se eu vou conseguir ter os 4 que eu quero. Quero copiar o Shade. Tá bom, Nelson? Quero copiar ele. Eu não sei como vai ser. Não sei nem se eu vou ter filhos. Mas eu queria dar essa dica para vocês. Orem e guerreiem espiritualmente pelos filhos de vocês. Que vocês certamente podem esperar a intervenção do Senhor. Né? Mães e pais que estão me ouvindo aqui, né, que estão aí em pé, eu digo para vocês, não desistam dos filhos de vocês. Não desistam. Não abram mão dos filhos de vocês. Eles são presentes de Deus para vocês. Eles não foram feitos para viver nas garras de Satanás. Eles foram feitos para estarem nas mãos de Jesus. Eles foram feitos para amar, para honrar, para glorificar Jesus. E eles foram feitos à imagem e semelhança do Criador, justamente para testemunhar disso. Mas os pais têm uma missão muito importante, que é ensinar isso aos filhos. Né? Lute e ore por eles constantemente. Resista à obra do inimigo na vida do filho de vocês. Talvez alguns dos filhos de vocês ainda estejam perdidos fora da igreja, ou até mesmo dentro da igreja. Né? E por isso a ideia, então, é que vocês não descansem de forma alguma, até ver os filhos de vocês salvos em nome de Jesus. Amém, gente? Senhor, muito obrigado por esse tempo. Eu te louvo porque essa mulher é preciosíssima e nos ensina grandes verdades, a como ser persistente diante de toda a angústia, a como ter fé diante de toda a angústia, a como realmente crer que Jesus não precisava ir até a filha, mas simplesmente a palavra dele era suficiente. E a minha oração é para que os pais, as mães, os filhos, todos nós que aqui estamos, tenhamos um pouquinho da essência dessa mulher. No sentido também de sermos persistentes, de batalharmos em oração, de querermos estar aos pés do Senhor, que em nome de Jesus o Senhor nos dê força para isso. Essa é a minha oração, e eu tenho a plena convicção de que o Senhor já tem nos ajudado, e constantemente ainda nos ajudará. Por favor, Deus, nós não vemos em momento algum, mesmo diante de todas as barreiras, de todas as possibilidades, aquela mulher desistindo.
Que nós sejamos assim também, Senhor. Que nós não desistamos, que nós não viremos as costas e vamos embora para longe. Não, Jesus, por favor. Que nós tenhamos fé no Senhor, que nós nos agarremos a Ti, que a Tua presença seja a coisa mais importante para a nossa vida, e que a gente desfrute das bênçãos da nova aliança, que a gente desfrute da salvação que a gente pode adquirir, que a gente transmita isso a todos quanto pudermos, por favor. A minha oração é feita no nome santo e no nome precioso de Jesus. Amém.